Boa noite, sejam todos bem-vindos aqui no canal do Instagram, no Instituto Alminúmeros. Eu sou a Rosângela Borges, a sua numerologista digital. E hoje nós temos uma convidada super especial, a Vera Madeira, para um bate-papo aqui hoje. Vou deixar alguns recadinhos para o final. Vamos chamar a nossa convidada que já está aqui nos esperando. E eu vou receber de uma forma muito bacana hoje minha convidada. Olha, eu adoro. Seja bem-vinda, Vera Madeira. Olha, essa música é especialmente para você, para te receber. Eu adoro Madrideus. Olha que coisa Também, gostosa. obrigada. Ai, que lindo. É uma música muito bonita. Minha querida Vera, gratidão por você estar aqui. Eu tô tão feliz, você não imagina a minha felicidade. É incrível, né? E o mundo dá muitas voltas. Lívia Horta, boa noite por estar aqui. Quem mais entrou? Bem-estar Comfort, gratidão por estar aqui. Fábio Borges. E hoje a nossa convidada super especial, Vera Madeira, minha amiga, irmã portuguesa, que eu conheci lá na China. Ni hao. Gratidão por estar aqui. O canal do Instituto Alminúmeros, e numerologia é isso, é integrativo, porque numerologia são pessoas. E eu que já dei a volta pelo mundo, já conheci todos os tipos de pessoas, vários países, várias experiências. E aí a gente sempre quer fazer um bate-papo com alguém que possa trazer uma experiência, contar alguma coisa para a nossa audiência que possa agregar e de repente ter até um insight. Então, a live de hoje é sua. Mas me fizeram uma pergunta, Vera. Por que lá na sua bio, no Instagram, não é Vera Madeira e está escrito Radarita? O que é esse Radarita? Me perguntaram isso essa semana. Ok, então é assim, quando eu estudei em Aveiro e fiz o curso de Línguas e Relações Empresariais, e nessa altura tinha uma colega de curso que se chama Mónica Ramírez, e era das minhas melhores amigas de curso. E cada vez que ela me chamava a atenção para me dizer alguma coisa, eu já tinha notado. Aliás, esta é uma das características, é que eu tomo muita atenção a detalhes. Então, antes de alguém me vir dizer alguma coisa, eu já me apercebi de certas coisas. Então, ela começou-me a chamar e disse: Tu és tipo um radar. Tipo, Um radar. e como é em português, quando é um chamamento mais carinhoso, usam sempre o ita no fim, ou inha. Então começaram, em vez de ser radar, era radarita. Então a partir daí, isto já vai que é desde 2001, 2002, por isso já vão uns bons anos com a mesma Radarita. alcunha. Que bacana. Super contente. Eu conheci a Vera Madeira na China, em Pequim, e a amizade ficou. Fizemos algumas coisas juntos, eventos juntos, né, Vera? E a Vera com a comunidade brasileira lá em Pequim também. Foi uma experiência bacana. Ficou a amizade. A gente sempre se falava de vez em quando e estamos nos reencontrando aqui no Instituto, no canal do Instituto Alminúmeros. E aí a minha audiência aqui gosta bastante de numerologia. Como é que a Rosângela e a Vera se encontraram? Bom, a Vera tem o caminho do destino com 5. Conhece o mundo. A Rosângela tem a expressão 5. Então, pessoas que têm 5 geralmente rodam o mundo e acabam se conhecendo, e rodam e acabam se reencontrando.
Vera, a maior questão aqui é a seguinte: eu sei que você foi bem jovem lá para a China, morou muitos anos na China, trabalhou bastante, conheceu várias pessoas, várias nacionalidades. Conta um pouco da sua experiência para a gente e como é que você linka essa experiência ao seu autoconhecimento, porque a China é um lugar muito diferente. Como é que é essa experiência aí? Como é que foi? Por que que você foi parar na China? Assim, como eu estava a referir anteriormente, eu tenho um curso em Línguas e Relações Empresariais. O curso foi criado para o ano em que eu entrei, em que Hum, basicamente houve uma parceria da Associação Comercial da Zona de Aveiro com a reitoria da nossa Universidade de Aveiro. Então, basicamente, houve uma reunião entre a reitora e a Associação Comercial, em que foi perguntado, no caso de contratarem alguém para as empresas em Aveiro, qual seria o perfil que queriam que esses profissionais tivessem. uhum. Para as pessoas que não conhecem Aveiro, Aveiro fica na zona norte, fica muito próximo do Porto. Há muita gente que não gosta que seja associada a isso, mas é chamada a Veneza Uhum. Portuguesa. Um, e é muito conhecida pela área comercial, inclusive tem um porto. Então, basicamente, a Associação Comercial disse que precisava de alguém que tivesse conhecimentos de como é que poderia lidar com pessoas de diferentes países e, ao mesmo tempo, dominassem variadas línguas. Então, o curso, basicamente, é uma mistura da vertente de economia e gestão e a vertente linguística. Okay? Ah, sim. Então, temos, eu no meu caso, optei, tive português, inglês, francês e mandarim, mas há estudantes que atualmente podem escolher alemão, podem escolher árabe, podem escolher Nossa. espanhol. E basicamente, na componente linguística foi criado não só a parte gramatical, mas também case studies para analisarem como é que deveriam ser feitas negociações com pessoas de outros países. Por exemplo, no meu Ah, caso, em inglês, tive que lidar com amigos meus que estavam em arquitetura, em que eu fiz maquetes de raiz sem saber de uau. nada, É uh, para, mesmo? para para fazer um resort no Quénia. Então, basicamente, tínhamos que ter argumentos suficientes no caso de implementarmos um novo resort no Quénia, quais é que seriam a percentagem de estrangeiros, qual é que seria a percentagem de locais, como é que poderíamos negociar, porque como é óbvio, as culturas são diferentes, então tivemos uma forte componente de o que é que da chamada etiqueta empresarial, em que quais é que são as cores, quais é que não são as cores que são permitidas, quais é que são os tópicos Nossa. que são permitidos dependendo das diferentes culturas. E depois, na vertente de, de gestão, de marketing e de economias, tínhamos sempre a versão portuguesa e tínhamos a versão como é que funciona noutros países, ok? Nossa. Então, nós Por conta tínhamos. da cultura, né? Exatamente. Então, nós, quando tínhamos as cadeiras normais de gestão e da economia, então íamos para o departamento dos cursos que tinham a específica só de economia ou só de gestão. Uhum. Não havia mais nenhum curso que tivesse todas estas componentes como o nosso, que é Línguas e Relações Empresariais. Fantástico, hein? Então, basicamente, as pessoas que se licenciam neste curso conseguem trabalhar em multinacionais, conseguem trabalhar em Sim. empresas
portuguesas, mas que tenham contacto com o mercado externo, mas também conseguem trabalhar com agências de viagens. Eu, inclusive, fiz o meu estágio numa agência de viagens em Aveiro. É perfeito, né? Uma agência de viagens, um destino 5, Vera. Sim. Fantástico, Não, incrível. mas é assim, eu sempre gostei e depois uma das coisas que eu farto-me dizer, o carinho que eu tenho em relação aos professores que eu tive na universidade Uhum. não é só para parecer bem na fotografia. Eu realmente gosto muito dos professores que eu tive porque foram pessoas que não tinham nada de raiz e tiveram que criar tudo para um curso Sim, olha, completamente novo. Estavam sempre interessados em explicar. bacana. Quando alguém tinha dúvidas, estavam sempre disponíveis. Tanto a nível linguístico como a nível de gestão, muito prestáveis. Uma das coisas que me motivou imenso, nós tínhamos a nossa professora Wang Suan, que é a nossa Que professora, bacana. professora de E- chinês. Então foi esse curso que te levou para a China? Basicamente foi, porque assim, eu licenciei-me Uhum. e no ano anterior a licenciar-me, eu tive uma cirurgia que basicamente foi, assim, foi um bocadinho agressiva, porque só tinha 4% de hipótese de sobreviver. E Então, você durante esse curso, um pouco antes de ir para a China, você teve um problema de saúde e os médicos falaram para você que você só tinha 4% de chances de vida? sim, foi em 2004 e Meu Deus. foi em fevereiro. Eu lembro perfeitamente porque estava a poucos dias de um concerto do Dream Theater, que para quem conhece é das bandas que influencia a maior parte de muitos músicos. Sim. E além disso, era o ano do Euro 2004, em que eu Uhum. tinha sido selecionada para participar no Nossa, Euro 2004. poxa vida, hein? Então, É felizmente, inesquecível, né? apesar de tudo o que aconteceu, sempre tive uma atitude positiva. Sim. E sinceramente, eu, eu tive pessoas que me disseram que não é normal uma pessoa que passa por uma situação tão traumática e quando é dito cara a cara que possivelmente vais ficar o resto da tua vida numa cadeira de rodas. Poxa vida. Então, eu sempre tive uma atitude muito positiva em relação a isso. É tipo, bring it on. Vamos ver o que Mas você renasceu para uma nova vida, né? é verdade, é verdade. Literalmente, né? Porque mesmo É, depois de tudo isso, você pegou sua mala e foi para a China. sim, antes disso, eu tive a sorte de ter uma bolsa para ir para Taiwan. Taiwan. Seu negócio Era, é Ásia, né? então, basicamente, não havia muitas vagas, mas Uhum. como no ano anterior a ir a Taiwan, eu tinha ido à China e apaixonei-me completamente pela China. Tinha ido Que legal. tinha ido com algumas pessoas do meu curso, Uhum. uma viagem organizada pela mesma professora, pela professora Wang Suan, e a viagem foi Shanghai, Shanghai. Eu gosto de Shanghai, Shanghai. Xi'an, É que Xi'an Shanghai é uma cidade internacional, né? É mas tudo menos China, né? Internacional é. demais. Então eu fiz Shanghai, fiz Xi'an e depois fiz Pequim. Pequim. Eu lembro perfeitamente que quando eu cheguei a Shanghai, ah, a minha ideia foi tipo, cheguei lá e assim, pronto, estamos na China, mas ok, são muitos prédios, ok? Nossa. Xi'an já foi um bocadinho melhor.
Não, não tenho nada contra Xangai, mas é aquela coisa, quando se vive numa cidade, é a sensação de bairrismo, certo? Então, Sim, viver em Pequim, assim que eu cheguei a Pequim, eu senti-me completamente em casa. Eu lembro perfeitamente a primeira coisa. Eu tenho uma coisa que eu adoro: portas. Tenho um fascínio. Opa, é por daquelas coisas quê? que. Não, é assim. Eu adoro portas que sejam diferentes. Tipo, não é tipo qualquer tipo de porta, mas aquelas portas antigas e portas Ah, em Pequim é assim. Pequim é completamente. mais tradicional. Exatamente. Entendi. É isso mesmo. Então, quando eu cheguei a Pequim, eu vi aquelas portas e eu assim, fogo, eu tenho que conseguir voltar, eu tenho que conseguir voltar. Então, falei com uma amiga minha de curso, a Andrea Peralta. E como é que E você conseguiu voltar para Pequim? é assim, eu primeiro fui para Taiwan e fiz um curso de 6, 7 meses com caracteres tradicionais. Okay? Em Portugal nós Você aprendemos. ficou 7 meses em Taiwan? Sim. Ah, isso eu não sabia, estou sabendo agora. É Foi, mesmo? foi, foi em 2006. Nossa, Foi logo assim que eu acabei o curso, fui para Taiwan. Então estive lá uns 6, 7 meses, acabei, tive uma média alta, tive que 92, bacana. 92, o máximo é 100, tive 92. Eu adorei aquilo, porque realmente consegues ver porque é que um caractere é assim e não é assim. Quando você fala o caractere, é o Hanzin lá Sim, da sim, China, é o Hanzin, né? Para explicando para a nossa audiência, o Hanzin é aqueles desenhos, as letras chinesas. Então sim. você ficou 7 meses em Taiwan aprendendo a escrever. Sim, mas escrever os tradicionais. É uma arte, né? Porque na China na mainland nós usamos os simplificados. O Então simplificado. É o chinês em Taiwan simplificado. é o tradicional. O tradicional é Então, uma arte, né, Vera? é. Aquilo é arte. Então eu adorei Incrível. aquilo. Inclusive eu tinha aulas de como é que tu consegues decifrar quando alguém escreve à mão, Que médicos, bacana. pessoas Meu idosas. Deus. Então, e acho que uma das razões pelas quais eu consigo identificar diferentes tipos de Que escrita em bacana. chinês é por causa disso, porque eu tive essas aulas. Essas aulas. Mas espera aí, você terminou o curso, já foi para a China, voltou para Portugal, fez as malas e voltou para a China? Eu voltei para Portugal porque tinha acabado. Gente, você é uma cigana. Entretanto, comecei a fazer uma pós-graduação em estudos chineses, Ah, também na mesma tá, que universidade. bacana. E eu adoro a cidade de Aveiro. Que Mas bacana. para alguém que já tinha estado na Ásia, Na Ásia, é. a minha vontade de voltar era imensa. Entretanto, passado poucos meses, abriu as vagas para nos candidatarmos E aí para uma você bolsa. foi? Candidatei-me, fiquei quase no topo da lista. Que legal. E Foi aí, assim, e aí passou, fez a mala e foi para a China. exatamente. E como é que foi assim chegar na China, né? Porque a cultura europeia, asiática é completamente diferente. Você conseguiu se adaptar de forma rápida ou foi complicado? É assim, eu acho que eu sempre fui uma pessoa muito camaleónica, ok? E eu tento sempre aproveitar a cultura de diferentes Que bacana. pessoas e países, ok? Não que eu não gosto da minha própria cultura, mas eu estou sempre aberta a novas culturas, ok? E Sim, por isso é que eu acho que é mais fácil para mim se fazer novas adaptar, amizades e conhecer novas amizade. pessoas. Porque há pessoas que eu vejo que quando vão para um país reclamam ou da cultura ou reclamam das pessoas. É, eu E concordo eu com acho, você. e eu acho que se não tiverem a mente aberta Não uh, vá, exatamente, não para vá. experimentar. Eu lembro perfeitamente que houve outras pessoas que, ai não, porque é muito estranho, porque comem umas coisas muito estranhas. Ai Volta não, para porque. casa, né? Volta para casa. Não, porque assim, é aquilo que eu costumo dizer É, em relação
à China, não só em relação a Pequim, mas em relação à China a China é tipo ópera, ok? Não tenho que Foi um identificar isso. trocadilho aí, hein? É, porque não Foi é um preciso trocadilho. não é preciso ser A cheia ópera de da ópera Pequim. e da ópera de Pequim, pronto. Mas a minha opinião é ou se gosta ou não se gosta. É verdade, Não eu há ali, sei. gosto um bocadinho. Não, ou se gosta ou Ou, não se gosta. ou ama ou odeia. É, não pode ser meio termo, porque assim, a partir do momento em que tu estás de malas e bagagens do outro lado do mundo, Uhum. tu não tens o conforto de estar na tua própria casa, É, não tens a tua família por perto, não é. tens o estilo de vida que tinhas no teu próprio país. Então a única coisa que tem é ou tu tens uma mente aberta e consegues ser positivo o suficiente para tentar Positivo. para aproveitares o que a outra cultura tem para te oferecer. A Que partir do momento em que bacana, só é. pensas que só a tua cultura é que é a melhor, então a partir daí tu não vais aproveitar nada. Vais tentar arranjar sempre É. defeitos nas outras pessoas. Entrou a Silva. Silva Pativeira, gratidão por estar aqui. Luiz Afonso, gratidão, boa noite. Maria Aparecida, boa noite. Gratidão por vocês estarem aqui. Hoje o nosso bate-papo é com a Vera Madeira, a Radarita, falando sobre diversidade cultural e negócios, porque a Radarita, a nossa Vera Madeira, atravessou o mundo, já foi para Taiwan, morou na China. Você chegou na China, você era muito nova, né? Porque você é tão jovem. Eu tinha 24. E você foi sozinha, com 24 anos, para a China. Fui. E você Mas já foi fazer um estágio? Você já foi com um contrato de trabalho? Como foi isso? assim, quando eu fui para a China, eu fui com uma bolsa, ok? Eu fui Uma com uma bolsa. bolsa para melhorar o meu chinês, ok? Então eu Ok. fui para lá, com sorte tive a bolsa durante 2 anos, mas desde que eu cheguei lá eu sempre trabalhei. Trabalhei em duas áreas. Quando eu cheguei lá, porque tinha as aulas e não dava para poder trabalhar e não Sim. Você foi para uma bolsa para estudar, né? sim, então nas minhas É. horas vagas estava a dar aulas de português, estava a dar Que aulas de inglês bacana. e estava a trabalhar numa discoteca que se chama Vix, que é das discotecas mais Vix, antigas, conheço. em que o dono é Sim, dono de vários negócios. imagino. É apresentadora da Voice of É. China, então estava muito bem colocada. Mas deixa eu Aliás, te fazer uma pergunta. Você foi com uma bolsa e essa bolsa tinha um tempo de duração e você tinha que voltar para Portugal ou você já poderia ficar definitivamente? Porque você morou quantos anos na China? eu morei quase 12. 12 anos, é. É assim, mas a bolsa foi um ano mais um ano, ok? Então, eles davam uma mesada e davam um quarto, ok? E Uhum. pagavam a viagem ida e de volta. Ah, tá, para vir para casa, né, para Portugal. Depois, o que mais havia é que como em 2010 foi quando começou a haver a crise económica por toda a Europa, então eu comecei a procura de trabalho, porque é aquilo que eu digo, na China sempre houve diferentes oportunidades de trabalho. Então, nessa Sim. altura, nesses 2 anos que eu estava a estudar, foi como eu estava a dizer, estive a dar aulas, fiz interpretação, fiz tradução, porque eu falo várias línguas. Peraí, deixa eu só fazer um adendo aqui para nossa audiência. Bom, a Vera é portuguesa, como nós, fala português. A Vera fala português, fala francês, fala inglês, fala mandarim, que é o chinês, esqueci de alguma? Espanhol. E espanhol. É português, inglês, francês, mandarim e espanhol. Essa é a Vera Madeira. É.
Então, como eu estava a dizer, como eu tenho, como eu falo muitas línguas, então tinha sempre vários trabalhos de tradução. Para além disso, como eu estava a trabalhar numa discoteca e tinha uma equipa, então nós tínhamos uma Bacana. equipa com pessoas de vários países, e que tínhamos que fazer brainstorming para criar sempre ideias criativas para ter sempre clientes de várias partes do Bom, mundo. versátil e criativa você é. Veio uma pergunta aqui da audiência que eu vou fazer aqui para você saber. Perguntaram aqui, Vera, Rosângela, quando uma pessoa como a Vera tem tanta versatilidade, porque você foi para Taiwan, foi para a China, voltou para Portugal, foi fazer uma bolsa, foi trabalhar, então tá assim, uma pessoa como a Vera, com tanta versatilidade, que tipo de vibração numérica tem? De acordo com o mapa, respondendo para a audiência, de acordo com o mapa numerológico da Vera, ela tem um caminho do destino com o 5. E o 5 é versátil, o 5 é criativo. Quem tem uma vibração com 5 no quadro maior, no caso da Vera, o destino, tem possibilidade de conhecer o mundo. E é o caso da Vera. Tá respondida aí, audiência? Vamos lá, Vera, que eu quero saber sobre negócios na China. Ok, em relação à pergunta que foi colocada, Fala, a Vera. nível de trabalho, eu sempre tive muitos tipos de trabalho, ok? Uhum. Eu mesmo Aí, eu tenho uma pergunta depois para te fazer sobre o WeChat. Tá bem. É assim, antes de estar a trabalhar, quando eu estava no liceu e tinha os meus tempos livres de verão, porque as férias em Portugal são muito longas, são dois Longas, meses, 2 meses. 2 meses e tal, quase 3 meses. E nós estamos É. muito perto da praia, mas eu sempre achei muito chato passar tanto tempo na praia, apesar de adorar a praia. Eu Mas eu, amo. Eu mas eu não viveria o tenho dia inteiro, o paciência. ano inteiro. Mas eu não tenho paciência para ter 2 meses ou 3 meses de férias na praia. Na Não praia. consigo. É um sonho. Então, eu quando era adolescente, os meus pais sempre tiveram uma empresa de tornearia mecânica que lidavam tanto com alumínio como com ferro. Que, Uhum. vamos continuar com Bacana, os hein? mesmos. Então, eu sempre tive uma ligação muito forte com negócios. Sempre foi uma coisa que eu gostei. Mas eu não quis estar sempre vinculada com a empresa dos meus pais. Então, Uhum. eu nas minhas férias fui trabalhar numa fábrica de meias. Fábrica de Praticamente, meia. Você é basicamente, versátil mesmo, Vera. É basicamente, impressionante isso. basicamente 8 horas a fazer squats, a pegar em meias e fazer tipo, para passar Oito meias. horas. Depois, no outro E aí verão, você pensou, isso não é para mim, eu sou um CD 5, meu destino é 5, não dá é, para fazer isso. Eu entendo mas você. foi tipo, foi só para não ir sempre para a praia. O meu pai assim, por amor de Deus, nós com uma empresa em frente, o que é que as pessoas vão pensar? Eu disse, a mim não me diz nada, vou trabalhar na mesma, o dinheiro é meu, não tenho nada, não tenho Que ma... como me envergonhar. Depois houve outro ano que fiz de trabalhar no Incrível. ATL, em que lidavas com crianças, em que tinhas que Uhum. criar histórias, em que alguém começava uma história e tinha que Nossa, continuar, então tinhas que puxar muito pela criatividade. No ano seguinte trabalhei numa empresa que repara motores. nossa, Pega. você é Então, versátil mesmo, hein? Meu Deus. então, aí, isso foi assim antes de estar na universidade, isso foi no liceu. Depois, quando eu fui para a China, eu trabalhei tanto como professora, trabalhei em discotecas, depois A trabalhei. época que eu te conheci, você na China fazia relações públicas, né? Exatamente. Mas eu É. sempre, eu sempre tive dois trabalhos, então fazia relações públicas, porque eu acho que a partir do momento em que se consegue organizar o dia, dá para fazer várias coisas, ok? Sim, Então, eu sempre dei aulas, tanto de inglês como de português. Um, que bacana. e sempre fiz traduções, porque eu adoro fazer traduções. E Que especialmente, bacana. especialmente eu adoro fazer interpretações relacionadas com o negócio. Basicamente, quando É. mais quando há brasileiros, porque portugueses não há muitos. Então, Ah, quando vêm sim. à China para fecharem negócios, como eu conheço a mentalidade
chinesa, eu conheço a Do mentalidade chinês. estrangeira, então aquilo que eu faço é faço a interpretação e porque como eu tenho o background tanto de mecânica como Sim, de muitas, nossa, muitas que variedades, bacana, hein? então eu conheço os termos, então basicamente Mais fácil, né? é mais fácil fechar negociações É. que agradam tanto ao, ao vendedor como ao comprador. Então eu estou ali tipo uma ponte Mas é entre incrível que muitas pessoas, muitas nacionalidades diferentes conheciam a Vera Madeira na China. E a gente é, acaba se encontrando, e as pessoas te conheciam. E lá, vou contar para a nossa audiência que não conhece a China, lá tem um aplicativo chamado WeChat, e em chinês é Weixi, né? Weixi? uhum. Weixi. Um É, Weixin. Weixi. E é um WhatsApp, só que é um WhatsApp anos-luz na frente do WhatsApp, porque a gente consegue fazer tudo pelo WeChat. Desde comprar um tomate ali no sacolão, até comprar uma passagem de avião. E também é uma rede E de com descontos. e com descontos, mas é uma rede de relacionamentos, uma rede social. E a Vera também, por ser relações públicas lá na China, você tinha quantos mil contatos lá no seu WeChat? Sabia que É, você era conhecida lá na China pelos contatos? Ninguém tinha a quantidade de contatos que você é tinha assim, no WeChat. eu tinha quase 9.000 contactos, porque assim, normal, Gente, 9 mil contatos num aplicativo estilo WhatsApp, fazendo relações públicas na China. Isso aqui é um caminho do destino com 5. Conta aí isso eu ficava é assim, impressionada. porque assim, como eu estava a dizer, na China eu trabalhei com várias coisas. Eu trabalhei com a Nokia e depois quando eu terminei o meu contrato com a Neosoft, que o cliente direto era a Nokia, eu mudei para uma empresa de e-commerce. Ah, E-commerce. nessa empresa de e-commerce eu fazia o apoio ao cliente em português, mas depois acabei por Ah, acabei por dar formação às pessoas que faziam apoio ao cliente remotamente, sim. tanto em português como em francês, como em inglês. Ah, e, e então, para mim é muito mais fácil responder muito rápido É e versátil. ter uma organização sistemática de Uhum. tudo o que tu queiras fazer. Então, basicamente, todos os meus contactos está dividido ou está organizado por nome, país, e profissão. Okay? Se a profissão for numa empresa multinacional, então meto um hashtag. O Weixin tem uma função que dá para fazer um upload do cartão de visita, dá para Incrível, né? colocar o e-mail, dá para colocar o nome da pessoa. E depois, uma das coisas que eu faço, eu sei que para certas pessoas pode parecer um bocadinho assustador, mas como eu referi em relação a porque que a razão do meu nome ser Radarita é que eu realmente O estou muito radar. pronto. Então, basicamente, Captando. quando eu vou me encontrar, ou quando eu conheço a pessoa pela primeira vez e eu sei que, por exemplo, a pessoa tal é Interessante. alérgica a tal carne, é vegetariana, só come carne e marisco. Então eu escrevo nas Você minhas tem tudo notas. isso detalhado nos seus Tenho, contatos? Então, tenho. vou contar um outro segredo para a audiência. Essa organização sistemática da Vera, que é muito difícil para controlar, ter 9 mil contatos no aplicativo, ela tem a essência, a motivação com o 22, que é um 4, que é um número mestre, e é tudo organizadinho, tudo estruturadinho. Ela com 9 mil contatos, gente, vem o nome, vem toda a ficha da pessoa, como é, o que gosta, o que come, o que não come. Isso é uma motivação com 22. 4. Vai lá, Vera. Eu fiquei É assim, passada. eu faço isso porque, por exemplo, eu tenho, tanto tenho adolescentes, como tenho adultos, como tenho mães. Como eu Uhum. lidei com muitos eventos,
não faz sentido estar a recomendar uma festa de criança para um adolescente e É, vice-versa. perfeito, Então, perfeito. basicamente, quando eu faço as minhas publicações, faço publicações focalizadas. Sim. Ah, e também, aquilo que eu digo sempre é, convém pensar sempre do ponto de vista do comprador e não do ponto de vista do vendedor. É a minha É o maneira de ver. cliente. Então basicamente, quando Que eu estou a bacana. tentar vender ou promover alguma coisa para uma pessoa, uh, eu não quero ser chata. Então, basicamente, eu digo assim: Sim. olha, isto é o que eu tenho para oferecer. Eu nunca digo, aliás, não é porque eu não confio ou não gosto do Uhum, produto que eu sim. esteja a vender, mas discursos de nós somos, ou eu sou a melhor, o Ah, nosso. eu entendo. Para mim, Bacana. não. Não me interessa e não me entra no meu vocabulário Entende. porque assim, eu acho que é muito mais fácil ter um grupo e que eu diga assim, olha, tenho isto para oferecer e a Sim. pessoa diz-me assim, quero ou não quero, do que estar a tentar vender uma coisa a alguém quando a pessoa não está interessada. Por exemplo, Sim. aconteceu imensas vezes quando eu estava a vender bilhetes para concertos em estádios, porque felizmente tive esse tipo de, de contactos em que eu vendi para o Usher, vendi É, para N pessoas que vieram a entendi. fazer um concerto à China. Então, basicamente, eu sabia mais ou menos onde é que estavam localizados Que os bacana. chineses. Assim, olha, por esta diferença, sinceramente, teres mais uma cadeira à frente ou duas cadeiras à frente não te compensa, estás a comprar um bilhete muito mais caro. Assim, eu ganhava a minha comissão na mesma, a pessoa Entendi. ficava contente porque eu justificava porque é que deveria comprar a mais ou não deveria comprar a mais. Sim. Se o cliente realmente quisesse pagar pelo bilhete mais caro, comprava na mesma, não me recusava a vender, mas explicava-lhe sempre, tipo, Sim. dava-lhe sempre a minha perspectiva pessoal e não como, não, tens de comprar porque é mais caro, porque eu vou receber mais comissão. Nunca foi muito Entendi. a Que minha maneira. bacana. Então, Mas fala aqui pra gente, Vera, como é que é fazer negócio na China? Porque a China hoje, assim, já é a grande potência, né? Como é que é? Aqui para nossa audiência, porque é uma cultura extremamente diferente. Eu estive lá, como eu tenho 5, consigo me adaptar. Mas como é que é fazer negócio com a China, com uma cultura tão diferente? O que que se aprendeu lá de diferente? eu acho que as pessoas têm que aprender a ser pacientes. Hum, E uma das coisas que às vezes é um bocadinho complicado para nós ocidentais é que uhum. se alguém chegar para uma outra pessoa e dizer assim, eu tenho dinheiro, eu quero comprar. No meu ponto de vista, não é só chegar com dinheiro e comprar o produto final. Tem que haver ali uma negociação, tem que se tentar. E a negociação é longa, né, Vera? Tem que haver ali muitos chás, muitos jantares, muito baijiu. Muito. Claro que também é diferente entre comprar uma mercadoria mínima de 2 tostões e comprar uma mercadoria mais cara. Sim. E, e, também tem que ser analisado se é um contrato de curto prazo, se é um contrato de longo prazo, mas uma das coisas que os chineses prestam muita atenção é verem com quem é que realmente estão a fazer negócio. E então eles vão ver sempre qual é que é o horóscopo chinês da pessoa com a qual eles estão a fazer negócio, para Eles saber. olham o horóscopo da pessoa, né? Outro dia eu estava lendo também que eles analisam a foto da pessoa, eles olham o rosto da pessoa, né? É assim, para mim,
tem muitos benefícios, porque eu tenho a orelha de Buda. Então, a mim só me traz muita sorte, porque os chineses, quando olham para as minhas orelhas e veem isto, Dá é uma a orelha de viradinha aí. Buda, é. Para poder Então, fazer negócio com o chinês tem eles que ter orelha dizem, igual da Vera. Olha que eles dizem que a orelha de Buda, quem fizer orelha de negócios Buda. vai trazer muita fortuna. Então eu quando vou para as minhas reuniões, eu faço questão de ter o cabelo apertado, E ou mostrar as então, orelhas. ou então assim sempre para trás, para mostrar as Orelha de minhas orelhas. Buda. Olha, incrível isso. E falando de horóscopo, que eles analisam o horóscopo da pessoa para fechar um contrato, você tem as orelhas igual da Vera, orelhas de Buda. Eles têm um. E aí, falando como numerologista, por que que os chineses amam tanto o número 8? Porque é número de sorte, É o número do dinheiro. é o número de dinheiro. É. Ah, É assim, uma das coisas que as pessoas têm que tomar atenção, para além de de serem pacientes, é que Uhum. têm que, têm que ver que o timing para a pessoa que está a comprar e o timing para a pessoa que está a vender não é o Não mesmo. é o mesmo. E uma das coisas que os chineses prevalecem é que se for para fazer um negócio a longo prazo, eles querem ter uma relação quase familiar com a pessoa com a qual estão a fazer negócio. E se alguém falar com eles de uma forma muito rude, não vão conseguir fazer negócio com Já eles. era. Não. Você sabe que esse lance do rude aí, eles têm uma pegada, assim, uma coisa mais leve, mais delicada, né? E eles repetem as palavras assim, xexé, bambam ó, ni hao ma. E é dessa forma que tem que ser conduzida, de repente, uma reunião para poder fechar um negócio? É. Incrível, né? Porque assim, uma coisa é ter uma negociação via WeChat ou via Skype ou via Instagram. Outra coisa é tu estás à vontade num jantar ou num almoço e conseguires seres a mesma pessoa e não estás ali todo imperialista para tentares mostrar quem é que é a pessoa mais importante na negociação. Okay? A partir do momento em que alguém está mais relaxado, e por isso é que na China existem muitos coworking spaces, é porque é muito mais fácil fechar uma negociação em espaços que não são oficialmente de negócio, Nos ou cafés, nos cafés, nos cafés, ou nas casas de chá. nas casas de chá. Fecham-se muitos negócios assim, porque as pessoas estão mais relaxadas, estão mais Entendi. abertas a negociações do que se estiverem numa sala de reuniões, pensam duas vezes antes de dar uma resposta. Curioso, diferente mesmo, né? Eu não sei como é em Portugal, mas aqui no Brasil também é dentro das empresas. E eu amei a China porque trabalhei também com numerologia e os cafés têm toda uma infraestrutura, internet, mesa, poltrona para você tomar café e fazer negócio. E eu achei isso sensacional. E depois uma das coisas que as pessoas também não sabem quando estão a fazer negócios com a China é a simbologia de prendas que são oferecidas, é a simbologia de onde é que se devem sentar, onde é que não se devem sentar numa Já mesa passei por redonda. isso. Há pessoas que dizem, mas isso não interessa para nada. É Certo. importante. A questão aqui é É que a cultura. é a cultura por exemplo, uma das coisas que eu insisto sempre quando eu estou com pessoas que não percebem nada de como é que devem utilizar os talheres e o significado de colocar o talher de uma certa maneira. Para mim é a mesma coisa, como quando alguém está a comer com pauzinhos e não sabe comer com pauzinhos ou se devem colocar a mão mais à frente ou mais atrás e qual é que é o significado disso. Há pessoas que dizem, mas estamos num mundo em que há muitos chineses que já viajaram
para outros países e já viveram noutros países, eu disse certo, mas a tua cultura principal continua a ser Eles valorizam muito a chinesa. questão da cultura, né? Exatamente. Por O exemplo, casamento também lá, um evento. Nos países, nas culturas, o casamento é um grande evento, mas na China eu nunca vi em outros lugares ou aqui no Brasil o evento que é o casamento na China, menina. eu tive o privilégio de ir a um casamento de uns amigos que já são meus amigos há 11 anos e as cores, a cerimónia, os significados O durante a significado. cerimónia Cada gesto, é né? O muito, gesto. é muito bonito, é muito bonito, é muito bonito. Mas voltando à parte empresarial, eu acho que as pessoas, antes de fecharem qualquer tipo de negócio, devem perder, que não é perder tempo, devem investir tempo Investir. a irem à China para solidificarem as relações com a pessoa com a qual querem fazer negócio. Negócio. É. A maior parte das pessoas com quem eu tenho negócios na China são pessoas que eu já conheço há anos. Ok? Eu Já imagino. fui a jantares, que já os vi de várias maneiras e que que não é só a questão de ir para a noite ou não ir para a noite com eles, mas uma das coisas, por exemplo, uma das coisas que interessa muito aos chineses é irem para um karaoke, ok? Ah, eu A sei, eu razão fui pela a qual muitos. a razão pela É. qual existem os tais karaokes e que há chamadas entre pessoas para fazerem negócios é simples. Uma pessoa que tem a vontade de pegar no microfone e cantar uma música sozinho tem o perfil de um líder. Uma pessoa que não tem essa vontade é um follower, ok? É uma pessoa que só Olha, consegue olha a seguir ordens. cultura. Pronto, E me fala uma coisa, você cantava lá nos karaokês? já cantei, sozinha. E em É grupo, uma líder. porque tem que ser versátil tanto para ser líder como sendo envolvente de uma equipa. Por isso, Puxa vida, falas hein? sozinho, mas Fantástico, em né? equipa. Nossa, que bacana. Escuta, e você hoje, você voltou, está em Portugal? Você quer voltar para a China? Vai ficar em Portugal, mas trabalhando com negócios na China? Como é isso? Como é que é essa relação de Portugal e China para negócios? Assim, atualmente na China já existem algumas marcas portuguesas, tanto alimentares como azeite, vinhos, Que bacana. de enlatados, mas também tem muito, tem de sumos, tem de muita coisa. Sim, Mas também há, felizmente, de outras coisas, como por exemplo, há muitos estilistas portugueses que já estão presentes na China. lá na China, é. Há um gosto por cabedal português, por cortiça, acessórios feitos de cortiça, tanto sapatos como Interessante, carteiras, que bacana. que é uma tecnologia diferente que só existe em Portugal. Todas as telas que são vendidas noutros países vêm todas de Portugal porque a tecnologia é feita e só existe em Portugal. Que bacana. Não, o E nosso maior parceiro comercial no Brasil aqui é a China, né? Nosso maior parceiro comercial. nós exportamos para Portugal, para a China também exporta muito mármore. Mármore. Ah, não sabia, que curioso isso, interessante. Muito mármore. Tanto Olha, para fazerem mesas como para fazerem mesmo. chão. Eles Uhum. compram Que muito mármore. bacana. Também compram outras coisas, mas é assim, Portugal tem muita qualidade, não tem muita quantidade, mas tem muita Eu qualidade. entendo, eu entendo. E é o que eu digo assim, a partir do momento em que alguém vem a Portugal e experimenta produtos portugueses, tanto alimentares como de roupa,
Eu costumo dizer ou costumava dizer aos meus amigos na China que muito raramente comprava alguma coisa com plástico, porque os produtos de Bacana, Portugal que são legal. tão baratos que não te compensa tu estás a arriscar a tua saúde a usar alguma coisa de plástico. Tanto a nível de roupa como de calçado. Não, eu Sim, uso eu entendo. tudo cabedal. Escuta aí, para quem quer fazer negócios, ó, entraram aqui, eu acho que é a sua audiência, Henrique Gaspar, Bruno Figueiredo, Levante Vendas, Ale Martins, gratidão, Taha Ben Chaban, não sei se eu falei certo, Marcos Moura, oficial, é todo o pessoal aí, viu, Vera, que entrou. E assim, que conselho você daria para quem quer negociar com a China? Porque todo mundo quer negociar com a China, né? Eu acho que compensa investir tempo a tentarem conhecerem a cultura A cultura em primeiro lugar. e conhecerem um bocadinho da língua. A língua. Porque, por exemplo, uma das coisas que para mim se torna mais fácil negociar com os chineses, apesar os contratos finais serem sempre em inglês e chinês, em que possam as primeiras negociações serem feitas em inglês, mas há sempre detalhes que eu consigo negociar sempre em chinês e que consigo sempre ter maiores benefícios, como por exemplo, dos Nossa, que últimos fantástico. dois clientes que eu tive que são de uma grande empresa brasileira, que foram à China, em que eu tive que ser a intérprete para eles. Que bacana. Os dois, tanto o cliente como o Nossa, fornecedor, você ficaram, aprendeu muito, hein? 12 anos, sim, muito aprendizado. os dois ficaram muito contentes porque eu tenho a base de negociação. E depois eu falo, porque como é óbvio, falo português, falo inglês, falo Sim, chinês, por isso é mais fácil para negociar e saber, e sem que a outra parte entenda, eu tentar perguntar às duas partes o que realmente é o bottom line para eles em termos de negociação. Por isso, se alguém tiver para fechar uma negociação com um grupo chinês e não tiver calo para saber como é que se deve negociar, entendi. Poxa pa- vida. é, pode, às vezes podemos estar a ser iludidos, a pensar que realmente vamos conseguir fechar tal negócio e realmente não estamos, porque depois outra das coisas que a maior parte das pessoas não conhecem em relação à cultura chinesa é que é muito difícil para os chineses dizerem não, então andam à volta e à volta e não conseguem ser diretos. Isso às Ô vezes é um Vera, me bocadinho fala uma complicado. coisa, quando o chinês não quer, ele não fala não diretamente, fica enrolando ali, é? Como é que é isso? Mas aí é uma perda de tempo, já fala não logo e já não fecha esse contrato, como que é? Ele tem dificuldade de dizer não. Tem, basicamente, É muito maluco. tanto quando eu trabalhei num hotel em que supostamente toda a gente tem as funções e nos hotéis, por exemplo, começam-se a programar eventos com um mês de antecedência ou com 6 meses de antecedência, mas toda a gente tem que ter Poxa coisas vida. alinhadas e toda a gente tem as funções discriminadas e tu estás à espera de eu fiz esta parte, fizeste aquela parte, então toda a gente Poxa vida. check, check, check. Não, a partir do momento em que tu não tens e-mails e que tu não fazes pressão constante para que as coisas sejam feitas ou que haja um update constante, é um bocadinho Poxa mais vida. complicado. E por isso é que eu digo, é preferível para sermos que somos chatos e temos reuniões constantes e que para nós pensamos que isto é uma perca de tempo. E não Não. é. Quando nós estamos a É, negociar com os chineses, é dessa tem que ser paciência que senhores. saem os grandes negócios, não é? Exatamente, Nossa. Tem que entender a cultura e fechar bons negócios, porque os chineses são excelentes parceiros comerciais, né? é verdade. Poxa vida, ai, gente, eu gostei. O tempo que eu fiquei lá, eu gostei, porque
Eu sou flexível, adaptável, também tenho 5, conheci muitos lugares, muitas pessoas, várias nacionalidades e eu gosto disso. Então, assim, bacana. Hoje eu tenho vontade de conhecer alguns lugares da África mesmo. Uhum. Quero. Esse ano não, né, com a pandemia, mas eu quero em breve conhecer a África. E você tem muito contato também com as pessoas na África, que eu sei, com a comunidade africana, com os É, países, né? é assim, Bacana. como, como eu lidei com muitas pessoas de variados países, Uhum. tanto por negócios como por eventos. Um, então eu sempre fiquei com amigos, não só conhecidos, mas fiquei com amigos que são pessoas de grandes cargos. Ô Vera, chegou uma pergunta aqui para você da audiência. A Vera aproveitou a numerologia digital para fazer o mapa? Você fez mapa, Vera? Numerológico? A Vera fez, gente. Fez. Já há Que 2 anos. bacana. 2 anos. Ô, Vera, eu me lembro que. Ai, tem 5 minutos, passa muito depressa, mas eu lembro que o último evento que nós fizemos aí juntas, que nós participamos, foi o evento do Dia Nacional do Ibuti. Foi isso? Do Djibouti. Sim, Como é que fala? Djibouti. De Ibuti. Foi o nosso último evento juntas. Você acredita que Sim. aquele dia eu tive que comprar um vestido, menina? Porque eu fiquei preocupada, porque eles são muçulmanos. Eu falei assim, liguei para você, Vera, que roupa que eu ponho para ir nesse evento lá, nesse... E aí eu fui lá na H&M e comprei um vestido assim, todo bonitinho, bem assim, com estilo meio africano, fechadinho e tal. Eu tenho ele até hoje. Um dia eu vou fazer a live com ele. Convém a partir do momento em que nós somos convidados para ir para uma cultura mais reservada. É, Eu tenho muitos sim. amigos do Djibouti, como tenho de outros países, mas em todas as cerimónias de embaixadas que eu fui convidada e já fui a É. se eu sou convidada para Tem que embaixada, conhecer a cultura, né? exatamente, mas com É. eventos governamentais, quando são países muçulmanos, eu tento ao máximo Sim. não mostrar nada, estar Mas completamente aí eu tapada, fiquei mas meio decepcionada aquele dia lá, porque eu fui lá com o vestidinho compridinho aqui, fechadinho, dava um lacinho, e tinha uma moça lá toda tão à vontade. Eu falei, ai meu Deus. sim, mas Mas eu isso é fiz a minha diferente. parte, né? Mas isso a diferença entre pessoas que sabem vestir de acordo É, com o sítio para onde vão e há pessoas que, é, que não querem saber. E eu, como eu não quero é desrespeitar quem me importante. convidou, porque a pessoa que me convidou é filho do embaixador, É possivelmente importante no conhecer a futuro será um cultura. presidente, É, não quero para arriscar. mim, para mim é importante também, super. Ô Vera, nós temos Tem três mais uma minutos. pergunta. Fala. Ah, tem que Ah, ir. sim. O fato da Vera falar muitas línguas, falar 5 ou 6, existe uma vibração no mapa dela que identifica isso? Olha, gente, tem sim. A Vera tem a imagem projetada 3 e tem o destino com 5. E quem tem 5, quem tem 3, tem uma facilidade imensa para línguas. Eram tantas que eu já nem lembrava mais. Então a Vera fala português, como nós, nossa irmã portuguesa, francês, inglês, espanhol, mandarim. Acho que é isso. As outras não contam porque não são fluentes. É. Por isso, vamos Mas deixar parabéns. a. Olha, o reloginho começou a contar. Se você quiser fazer suas considerações finais, já te agradeço por você estar aqui para esse bate-papo. Estou super feliz. E aí eu vou esperar um convite seu para ir fazer uma live no seu canal, porque eu adoro falar também, né? Faça suas considerações finais e eu te agradeço por estar aqui, Vera. E o reloginho tem 1 minuto só contando. Antes de mais, obrigada por me teres convidado. E uma das coisas que eu queria dizer a toda a gente é que nunca se esqueçam de tentarem fazer algo que seja mais challenging, Desafios. que consigam viajar, conhecer novas culturas Viajar. e conseguirem alguma coisa produtiva. Não é só desperdiçarem o vosso tempo com pessoas que não vos tragam nada, mas aproveitem o vosso tempo.
qualquer pessoa, não interessa se seja muito pobre ou muito rica, vai-vos trazer sempre alguma coisa que Sempre. ficará na vossa vida e que ficará, se vocês conseguirem aproveitar, ficará para possíveis negócios ou possíveis relações no futuro. Que bacana. Minha querida, minha irmã portuguesa, olha só como é maluco. Eu sou brasileira, a Vera portuguesa, a gente se conheceu na China. Passando É toda essa verdade. pandemia, eu vou pegar um avião e vou aí na sua casa, que sei que tem muitas coisas gostosas. Tudo natural. Querida, tudo natural. Gratidão por você estar aqui. Um beijo grande no coração. Eu gostaria depois de fazer um outro bate-papo e a gente vai conversando. E aí o reloginho está finalizando. Um beijo no seu coração. Gratidão a todos também. Vá, Gratidão. beijinhos.